Olá, bem-vindo à comunidade Cristo Azul. Nós somos uma igreja que é família e estamos no mês da família. E esse mês os nossos cultos, as nossas células, todas as nossas programações vão falar de família. Então eu quero desejar a você, seja bem-vindo, receba essa palavra de Deus para você e para sua família e seja abençoado em nome de Jesus. E é claro que eu quero deixar para você o nosso convite. Nossos cultos são aos domingos. Você e sua família estão convidados a estar conosco. Eu quero compartilhar uma palavra que eu creio que vem de Deus para nós hoje. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia ou seu aplicativo aí, junto comigo, por favor, em 1 Samuel 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag, e ferido e queimado, e tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram para o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura. Porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. E agora vai lá para o Novo Testamento, 2 Coríntios 10, 3 e 4, diz assim: Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu confesso que quando eu li esse texto assim, e quando eu lia fortalezas assim, para mim era como se fosse é como se eu entendesse que eu estava recebendo poder ali, existia uma arma de Deus à minha disposição para que eu vencesse o diabo, para que eu vencesse o que ele pudesse fazer na minha vida. Mas então, se você for mais a fundo nesse versículo e você for ver no original, fortalezas na verdade nada mais é do que algo aqui, ó, na mente. E isso assim, quando eu entendi isso, junto com eu entender que essas fortalezas na verdade são algo na mente que eu venço, eu comecei a pensar de uma forma diferente sobre alguns ataques de Satanás mesmo sobre nós. E enquanto eu pensava no que eu ia falar hoje aqui no nosso primeiro culto do mês da família, eu ainda não sabia muito bem, mas eu comecei a perceber, alguns de vocês inclusive assim, contando coisas que estavam acontecendo, e então eu entendi de Deus que a gente precisava falar sobre uma guerra existente. Existe uma guerra pelas famílias. Eu cresci dentro da minha casa, eu não sei há quantos anos mais ou menos faz que o agosto é o mês da família pra gente, como família mesmo, pensando eu, meu pai, minha mãe e o meu irmão. Eu não sei, mas devem fazer mais de 10 anos que todo agosto a gente tem o agosto como o mês da família. E eu sempre ouvia assim, quando começava a chegar agosto ou quando começava o mês de agosto, meu pai e minha mãe falavam: agora vai começar a estourar as bombas. Eles sempre falavam isso. Agora vai começar a dar os problemas nas famílias. Agora vai começar. Nós precisamos estar preparados, porque é agora que as coisas vão se revelar, vão vir à tona. E eu e o meu irmão, assim, a gente cresceu ouvindo isso dos meus pais. E a gente também precisa entender que existe uma guerra, sim, mas é uma guerra contra Satanás e não contra as pessoas. Porque o que acontece é que as coisas começam a acontecer, Satanás está furioso com o que a gente está fazendo, com a posição que a gente está tomando para transformação nas nossas casas, na nossa família. E a primeira coisa que ele quer tentar fazer com a gente é a gente pensar que é pessoal e que agora o meu marido está contra mim. Agora minha esposa está contra mim. Essa é a primeira coisa que ele vai tentar fazer, mas a gente precisa se lembrar que dentro dessa guerra que a gente está vivendo, a nossa guerra é contra Satanás e não contra as pessoas. Às vezes a gente acaba se machucando e se ferindo muito
dentro da nossa família por uma simples questão de que a gente não entendeu que a nossa luta não é contra eles, não é contra quem está do meu lado, não é contra quem está se exaltando dentro da minha casa, mas tudo é espiritual. A gente precisa entender que nós estamos aqui, mas existe uma guerra espiritual acontecendo agora. Existem anjos, existem demônios que estão lutando para que a gente possa, de fato, viver tudo que Deus tem para nós nesse mês. Isso acontece perante todas as áreas da nossa vida. Mas a gente crê que no mês de agosto é um mês onde essa guerra ela se intensifica pelas famílias. Então a gente precisa entender isso. Existe uma guerra, ela é real, ela acontece. Você precisa entender, existe uma guerra e os seus filhos estão sendo atacados. Eles vão ser atacados na escola, eles vão ser atacados na rua, você vai ser atacado no seu trabalho. Tudo porque a gente tem se levantado e a gente tem feito algo pelas nossas famílias. Essa guerra é real e ela acontece. Você crendo ou não, ela acontece. Então esse texto ali que a gente leu de 2 Coríntios é como eu falei, fortaleza se refere à mente. E eu creio que talvez algumas mulheres já ouviram um pouco disso na célula ontem, mas 1 João 5 fala que nós vencemos o mundo pela fé, é a fé. Para que eu vença o mundo, eu preciso crer que Jesus é filho de Deus. A fé me leva a vencer o mundo. E aqui eu posso pensar no mundo como tudo. Em todas as áreas da minha vida, eu venço pela fé. Mas, ao mesmo tempo, a gente também sabe que a fé é uma crença, é eu crer em Jesus como Deus. E isso acontece primeiro na minha mente. E ao mesmo tempo, a gente precisa entender que existem fortalezas que estão vindo sobre nós, que é aonde? No mesmo lugar, na mente. A gente precisa entender que Satanás ele vai tentar ferir e atacar a nossa mente. Há alguns dias a gente conversava com um casal, e esse casal fazia uma semana mais ou menos que eles estavam sonhando toda noite que eles se separavam. E enquanto a gente conversava assim, eu falei, meu Deus, mas muitas vezes seguidas, assim, isso aconteceu. E eu comecei a perceber que eles estavam ficando mal com isso. E aí então Deus me lembrou disso mais uma vez. Que eles estavam, a gente conseguiu perceber e orientar eles de que Satanás estava atacando na mente deles através de sonhos. Eles sonhavam e eles começaram a ficar mal com isso, porque isso começou a ser latente na mente deles. E a gente precisa entender isso. Satanás ele vai tentar minar a nossa mente. Ele vai tentar minar apenas a nossa fé em Cristo. Só que o grande problema é que se essa dúvida pegar, se essa dúvida acontecer de fato na minha mente e ela entrar dentro da minha mente, aí, consequentemente, eu estou abrindo uma brecha para que o diabo possa tocar na minha vida. 1 João 5 fala que se a gente tem fé, a gente vence o mundo, a gente vence Satanás. Mas pelo contrário, se começa a existir dúvida na minha mente, aí eu estou abrindo uma brecha para que Satanás possa tocar. E aí ele vai poder tocar na sua família, na sua área profissional, em tudo que diz respeito à sua vida. Esse é o grande problema, a gente precisa estar atento a isso e entender que o rolo de Satanás não é com a gente, é com Jesus. E o que ele mais quer é ferir a nossa fé. Quando ele fere o nosso pensamento, quando começa a gerar dúvidas na minha mente, aquele casal ele começou a pensar assim, mas será que a gente vai se separar mesmo? Era algo que nem passava antes pela cabeça. Mas quando começou a gerar dúvida, as coisas começam a acontecer. O diabo pode tocar, ele pode tirar a paz. Então a gente precisa estar atento a isso. E entender que existe algo acontecendo, existe uma guerra acontecendo, mas essa guerra é de Satanás e ele tenta tirar a nossa fé. Ele tenta ferir a nossa fé. E a gente precisa estar atento a isso. Dentro desse contexto, dessa história, a gente aprende duas coisas. Que são mentiras que Satanás tenta colocar em nós para que ele possa tocar as nossas famílias. Aquelas famílias foram tocadas, porque o inimigo chega e toma todas as mulheres, todos os filhos e filhas.
E se a gente não quer que isso aconteça, a gente precisa aprender com esse texto. E essas duas mentiras que Satanás quer colocar sobre nós e na nossa mente, em primeiro lugar, ele quer que a gente acredite que existe uma guerra mais importante que a nossa família. Aqueles homens, eles estão tão vidrados naquela guerra que eles simplesmente esqueceram de deixar alguém vigiando a cidade e cuidando da cidade, porque os filhos e as filhas e as esposas estavam lá. Eles acabam abandonando a família deles para ir para uma guerra que eles consideravam mais importante. Talvez se perguntassem para eles, eles iam falar, não, a guerra não é mais importante que a nossa família. Mas a verdade é que a ação deles mostrou isso. Porque eles abandonam a família para ir para uma guerra. Às vezes, nós precisamos tomar cuidado com isso, porque isso às vezes acontece com a gente. Se alguém pergunta para a gente assim, a igreja é mais importante do que a sua família? E a gente vai falar, não. Mas às vezes o que a gente faz é isso. A gente acaba esquecendo nossa família porque a gente tem um culto, porque a gente tem algo. E isso precisa mudar na nossa vida. A gente precisa entender que a nossa família, ela é mais importante do que qualquer guerra. E é assim que tem que ser a nossa postura. A gente precisa lutar pela nossa família, custe o que custar. Essa é a primeira coisa que a gente aprende, a primeira mentira de Satanás que a gente aprende com esse texto. Eles acreditavam que existia uma guerra mais importante do que a própria família deles, e eles acabam deixando a família para trás. A segunda mentira que eu creio que a gente aprende nesse texto é que Satanás, ele tenta dizer para a gente que não tem mais jeito. A primeira postura que eles têm quando eles chegam e vê que a família deles foi tomada é o que? A Bíblia fala que eles sentam e choram até não ter mais força. Eu creio que na cabeça deles a única coisa que passava assim é, pronto, perdemos nossa família, agora acabou. Mas aí então depois existe a Bíblia fala que existe, eles são reanimados e então eles voltam e tomam. E o final da história é que eles tomam de volta suas esposas, seus filhos e suas filhas. Mas num primeiro momento, eles acreditaram na mentira de Satanás. Quando eles chegam, vê tudo destruído, tudo queimado e que a sua família não estava ali, a primeira coisa que eles pensam é, acabou, agora não tem mais jeito. E eles sentam e choram, até não ter mais força. Eles ficam um tempo ali chorando. A gente precisa entender que essa é uma mentira que Satanás quer colocar sobre nós em relação à nossa família também. Ele quer que a gente pense assim, não tem mais jeito, acabou, agora já foi tomado, agora já tocou, mas isso é uma mentira de Satanás. A verdade é que sim, tem como ser restaurado, tem como ser tomado de volta o que foi o que Satanás tomou de você. Então a gente precisa entender isso. Existe uma guerra, sim. Satanás, ele quer, essa guerra é principalmente em primeiro lugar na minha mente, sim. O diabo vai tentar atacar minha mente. Mas eu, mantendo a minha fé viva, eu venço isso. E a gente também precisa entender isso, que existem mentiras que Satanás tenta colocar sobre nós em relação à nossa família. Mas então, se existe guerra, se existe Satanás tentando invadir minha mente, existe Satanás lançando mentiras para que eu acredite nessas mentiras dele. Então, como que eu venço essa guerra? E eu separei três coisas aqui que eu creio que são de suma importância para que a gente vença essa guerra em relação à nossa família, essa batalha. E são coisas que a gente já aprende e sabe de cor e salteado. Mas a primeira coisa que a gente precisa é a oração. Não tem como a gente vencer essa batalha na nossa família sem oração. Nós precisamos levar a nossa família ao Senhor, entregar ao Senhor. Eu pegar meu filho e falar, Deus, eu libero ele para ele viver o que você tem para ele. Eu não quero ser um empecilho. E sabe que na nossa casa, o meu pai, ele se converteu fazem 15 anos, 16 anos vai fazer. Dia 24 agora de agosto faz 16 anos. E a minha mãe, ela se converteu 12 anos antes. E ela fala que ela orou esses 12 anos por isso. E ela tinha um medo muito grande, porque meu pai sempre falava para ela que quando eu fizesse 10 anos,
eu ia tomar minha primeira cerveja. Ele sempre falava isso, e ele era alcoólatra. E minha mãe tinha medo disso. E ela falava que não, e ele falava, vai. Com 10 anos ele vai tomar a primeira cerveja dele. E ela orava por isso, e então, no ano que eu fiz 10 anos, eu fiz 10 anos em fevereiro, em agosto ele se converteu e ele não tinha feito ainda o que ele prometia para ela que ia fazer. Mas ela fala que ela tinha muito medo disso, e ela orava por isso. E ela fala que ela orava, claro, para que o meu pai se convertesse, mas isso deixava ela mais pilhada ainda para orar, porque ela falava, tá chegando? Ô Deus, tá chegando? Ele falou, vai acontecer, e eu não quero que isso aconteça. E então ela orou 12 anos para que a nossa família fosse restaurada, meu pai se converteu, e tudo foi mudado lá. Mas existiu um preço que ela pagou em oração. Existe um preço em oração que a gente precisa pagar. Às vezes não é 12 anos. Às vezes não é nem um mês. E às vezes, não sendo nem um mês, a gente acaba desistindo antes de acontecer. Então a verdade é que a gente precisa pagar um preço em oração. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Então, uma das formas de a gente vencer essa batalha pela nossa família é sim o jejum. É eu jejuando por ela, é eu jejuando pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos. É matar a nossa carne, mas ao mesmo tempo que eu mato a minha carne, eu acendo algo espiritual em mim. E aí então eu consigo enxergar essa guerra. Porque às vezes a gente não consegue enxergar que a guerra está acontecendo. E às vezes isso por causa da nossa carnalidade. Então o jejum, o que é? Eu faço um jejum para que morra essa carne, para que eu passe a enxergar as coisas de uma forma mais espiritual. Então essa sim é uma forma também de a gente combater esse combate, de ganhar essa guerra contra Satanás. É fazendo jejum. A Bíblia fala que quanto mais eu me declaro fraco, quanto mais eu busco a Deus e falo, eu não consigo sozinho, mais forte eu sou. Por quê? Porque existe uma unção que é derramada sobre nós enquanto a gente declara a nossa fraqueza. Então a gente precisa sim, para vencer essa batalha e essa guerra, a gente precisa dessa unção que vem do céu. A gente preparou alguns óleos ali e a gente quer que e é para vocês. E você vai poder pegar aquele óleo ali no final do culto. E a ideia é que a gente unja uns aos outros dentro da nossa casa durante esse mês. A gente sabe que existe a guerra, que a guerra está acontecendo. Então antes do seu filho ir para a escola, ora com ele, pega esse óleo, unge ele e fala, Deus te abençoe meu filho, vai lá e seja luz onde você for. Antes da gente viajar, a gente vai orar um com o outro e vai ungir, a ideia é isso. Então a gente preparou esse óleo ali e tudo que a gente fez na nossa programação aí nesse mês da família foi pensando nesses 3 pontos. A gente precisa de uma unção, a gente precisa de um poder vindo do alto para que a gente vença, senão é tudo em vão. A gente precisa jejuar pela nossa família e a gente precisa orar pela nossa família. Então foi assim que a gente definiu. E eu queria convidar você, num primeiro momento, a fechar seus olhos aí agora. A gente vai ter um momento da ceia agora. E a gente queria que enquanto você viesse, você vai pegar os elementos. E a gente vai demorar um pouquinho mais. Mas porque daí você pega o elemento e vem aqui pra gente ungir vocês. E a gente queria que, se possível, você venha com a sua família. Que a gente quer orar com vocês, tá bom? Por favor. Jesus, então, ele é o primogênito, ele se fez primogênito de muitos irmãos através do sacrifício. Então, que você, tomando dessa ceia, e você que já tomou, que você sinta mesmo parte da família de Cristo.
Independente dessa igreja, independente da igreja, Cristo está falando, você é parte comigo. Você agora foi adotado, você não é só cristão, você é filho, você faz parte de uma família de bênçãos, uma família próspera, a melhor família que a gente podia participar, né? Então, que isso, você tomando isso, você leve para dentro da sua casa também, para aqueles que não vieram aqui, que você possa levar a vida de Cristo para dentro da sua casa, que você possa levar esse mesmo comprometimento que Cristo teve com nós para dentro da tua casa. Eu não vou estar mais só envolvida nas coisas do meu lar. Agora eu estou comprometido em fazer dessa casa um lugar da habitação de Jesus. Amém? Então, você que já ceiou, feche os teus olhos para a gente orar. Senhor, obrigada. Muito obrigada por nos atrair a essa família. Muito obrigada porque quando o Senhor nos incluiu na tua família, o Senhor mudou a nossa história. O Senhor mudou o nosso destino. O Senhor fez tudo novo. O Senhor nos deu um novo legado. Nós estávamos debaixo de um legado de maldição. O Senhor mudou tudo. O Senhor nos coloca debaixo do teu legado. Um legado de vida abundante, de bênçãos sem medidas. Um legado de vitória. Senhor, e nós tomamos posse hoje desse legado. Nós tomamos posse do teu sangue, Jesus, sobre as nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, estar tão comprometidos com o Senhor quanto o Senhor esteve conosco. Que nós possamos ir para a nossa casa com esse comprometimento de deixar o teu sangue fluir através de nós. De entregar a nossa vida por Cristo, como Cristo entregou um dia por nós. O Senhor é a garantia de que nossa família vai dar certo. É o Senhor a garantia. Não existe nada em nós que possa garantir isso, apenas o Senhor. E nós tomamos posse hoje dessa unção sobre as nossas vidas, para termos famílias abençoadas, famílias bíblicas, famílias prósperas, famílias, Senhor, que vão na contramão do que o mundo tem ditado. Em nome de Jesus nós tomamos posse e amarramos a nossa família ao teu altar hoje através dessa ceia. Amém. Amém. Amém.